Olá, tudo bem, meu amigo, minha amiga aí que está chegando aqui no nosso canal. Muito obrigado por você fazer parte desse grupo maravilhoso de pessoas que estão assim sempre dispostos a pregar o evangelho, talvez online, talvez em pessoa, explicando, ensinando as pessoas da palavra de Deus. Deus seja louvado pela tua vida. Todos nós sabemos que Jesus vai voltar quando o evangelho for expandido para todas as pessoas. E Deus seja louvado porque você tem esse ministério tão lindo. Você aí, meu amigo, que é um estudante curioso da Bíblia, que sempre quis aprender mais e mais da palavra de Deus, pois é, esse guia de estudos foi criado pensando nos evangelistas para como se fosse um auxílio que você vai enviar para as pessoas que estão estudando aquele tema, e também você que está aí com curiosidade de aprender mais da palavra de Deus. Esse guia de estudo foi criado justamente para você. Esse canal, eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida. Então, manda esse link aí já desde agora para o maior número de pessoas possível. Se inscreve aí no nosso canal. Direto na Bíblia vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza que a vida de dezenas, centenas, depende de você, quantas pessoas vão ouvir a palavra de Deus. Então fica ligado porque o tema de hoje, promete muito. Ok, então aqui, vamos lá, direto na Bíblia, o tema de hoje é justamente sobre o pecado. Pois é, meu amigo, o que é o pecado? Primeira coisa que nós temos que aprender hoje é saber o que é o pecado. Claro que nós vamos aprender também onde começou o pecado, onde se desenvolveu o pecado e também, é claro, quais são as consequências do pecado. Então, olha só, primeira coisa que nós vamos aprender já de antemão é o que é o pecado. Você sempre teve curiosidade de saber, mas o que é o pecado? Afinal de contas, todo mundo fala desse assunto, mas o que é o pecado? Então vamos para a Bíblia, direto na Bíblia sempre, porque a Bíblia é a luz de Deus e a palavra de Deus falando com cada um de nós. Tudo que nós formos falar aqui nesses temas que estamos elaborando para você, sempre vai ser direto na Bíblia. Então vamos lá, vamos direto na Bíblia, 1 São João, o capítulo 3 e o versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, pecado é a transgressão da lei. Tá aí a resposta. Então, o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. E a lei são 10 mandamentos. Como é que eu sei que eu pequei? Quando eu vou lá na lei e olho, adulterei, roubei, matei, enfim. Ali eu posso observar onde está a minha vida. E então, o que é pecado? Pecado é quando eu transgrido um desses mandamentos. E então, quando eu me sinto um pecador, é porque eu olhei para a lei e eu descobri que aquilo ali não está bem e aquilo está errado o que eu fiz. Eu simplesmente cometi um pecado. Então, o que é pecado? Repita comigo. Pecado é a transgressão da lei. Ok, então eu já sei que o pecado é a transgressão da lei. Muito bem. Agora eu tenho que saber, mas sim, onde originou o pecado? Onde começou o pecado? Muitos de nós, quando eu não conhecia bem a palavra de Deus, ainda estou aprendendo também, porque você vai morrer aprendendo, mas quando eu ainda estava bem no começo de entender um pouco sobre a Bíblia, eu achava que o pecado tinha começado lá no Jardim do Éden. Aposto que você também, quem sabe aí, pensa a mesma coisa. Mas olha só, vamos aprender agora. Então, para saber desse tema, nós temos que ir lá para o livro de Apocalipse. Vamos para o livro de Apocalipse, porque ali tem a resposta, onde começou o pecado. Apocalipse, o capítulo 12, o versículo 7 até o 10. Houve então uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Duas coisas nós já aprendemos aqui nesse texto. Primeira coisa, o pecado começou no céu. E ele começou no céu e houve uma guerra lá no céu. Os anjos de Deus batalharam contra os anjos maus. Pois é, que coisa, hein? Você poderia imaginar que no céu haveria possibilidade de haver pecado? Pois é, havia um anjo que se chamava Lúcifer, que era um anjo de luz, aquele que cuidava de toda a harmonia celestial no quesito da música, era um anjo realmente muito querido. E de repente ele começou dentro do seu coração um sentimento diferente, um sentimento de querer ser superior, de querer ser melhor, e de repente ele começa a manipular alguns anjos contra Deus, dizendo que a lei de Deus não era justa e que Deus não era, que ele também era Deus, que ele era superior e que ele era isso, que ele era aquilo outro, e ele começou a manipular os anjos. E aí a Bíblia diz que houve peleja no céu, houve luta. Eu imagino que a misericórdia de Deus, quando a própria Bíblia diz que dura para sempre, eu imagino que houve muitas conversas para que houvesse uma reconciliação, mas não houve essa reconciliação. Então houve uma batalha no céu, e Satanás, agora transformado de Lúcifer para Satanás, foi expulso com a terça parte dos anjos, justamente aqui para a terra. Então, ok, então eu já sei que o pecado é a transgressão da lei, já sei que o pecado começou no céu, mas
por que Lúcifer, um anjo tão bom, ele ganhou esse sentimento? O que foi que realmente aconteceu? Por que ele foi expulso? Então nós vamos ter que ir de novo para a Bíblia, direto na Bíblia, lá no livro de Ezequiel, o capítulo 28. Então vamos ler o capítulo 28, versículo 15 em diante. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e expulsei o querubim guardião em meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Você corrompeu a sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Está vendo o que aconteceu com Satanás? Aliás, na verdade era Lúcifer. Ele foi transformado em Satanás porque o seu coração se elevou de orgulho. Ele começou a se sentir superior. O coração dele se encheu de vaidade, de superioridade, de querer ser melhor do que Deus, ou ser igual a Deus, ou querer fazer coisas de acordo com a sua própria vontade. Ou seja, são sentimentos de inveja, de cobiça, de dissensão, de briga, de coisas que nós também temos. Ei, você está dizendo assim, poxa, mas como é que pode? Ele teve esse sentimento e você não tem igual? Nós também temos esse sentimento, porque infelizmente o pecado entrou nessa terra, e nós vamos ver agora, e nós também somos filhos do pecado, e todos nós, querendo ou não, existe uma luta travada dentro de nós, entre ser de Deus e ser do inimigo, mas o pecado ele tem a tendência de falar muito forte e poderoso dentro do nosso coração. Viu só? O coração de Lúcifer se encheu de orgulho, de vaidade, de inveja, de cobiça, de coisas que não agradam o Senhor, e principalmente de orgulho. Então vamos lá. Então ele foi expulso aqui para a terra. E onde foi que originou então o pecado aqui nessa terra? Agora nós vamos lá para o livro de Gênesis, o capítulo 3 e o versículo 6. Porque a Bíblia deixa bem claro, por isso vamos direto para a Bíblia. Gênesis, o capítulo 3 e o versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Aí está a grande tragédia, amigo. Deus disse a esse casal, olha, vocês têm todo o direito, tudo aqui é de vocês, tudo pertence a vocês. Mas, porém, entretanto, todavia, ali tem uma árvore do bem e do mal. Por favor, não chegue perto, porque não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E ali tem um diálogo, você pode ler do capítulo 3 em diante, você vai ver que a serpente era um animal assim, simplesmente deslumbrante, maravilhoso, lindo, perfeito esse animal. E aí Satanás se transfigurou nessa serpente e estava justamente lá na árvore. E começou um diálogo com Eva. Quais foram os erros que Eva cometeu para que ela pudesse cair nesse pecado? Primeiro, se afastou do marido, se afastou de Deus, desconfiou da ordem divina, desobedeceu a lei. Qual era a lei? Não comer, porque ia morrer. Pecado, não esqueça, lá no começo, lembra? Pecado é desobediência. Então ela olhou, cobiçou, desejou no seu coração, deu trela para o inimigo. Ei, escuta aqui um conselho que eu vou te dar. Se você tem tendência a um tipo de pecado, se afasta. Se você tem tendência, por exemplo, viciado em alguma coisa, se afasta completamente. Pode ser internet, pode ser um bar, pode ser jogos, pode ser drogas, pode ser coisas que atrapalham o seu crescimento com Deus. Então, se você não tem força, não chega perto da árvore. Ela se aproximou crendo que ela teria força suficiente para vencer o pecado. E o que aconteceu? Ela comeu do fruto e ela também deu ao marido. E quais foram as consequências? Ela ficou nua, eles ficaram com vergonha, o homem teve que lavrar a terra e cultivar. Toda essa história está no capítulo 3, você pode ler depois. E também ela teve que passar pela dor de ficar grávida, ou seja, todas as mulheres que tiveram filhos, elas sabem do que eu estou falando, tiveram que passar essa dor que é a dor de ter o parto. Então tudo isso são consequências do pecado. Mas lembra lá que Satanás lá na árvore, Deus falou para Eva, se você comer, você vai morrer. E Satanás falou, você não vai morrer. E então, quando ela comeu, a partir daquela hora, sua vida estava com as horas contadas. Então, qual é o salário final? Qual é a maior consequência do pecado? Aí a Bíblia também deixa bem claro. Vamos lá para a Bíblia. Direto na Bíblia tem a resposta de qual é a maior consequência do pecado. Vamos para Romanos, o capítulo 6, o versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois é, meu amigo, a consequência maior do pecado é justamente a morte. O salário, ou seja, o resultado da sua vida completa vai ser a morte. Todos nós vamos morrer, porque todos nós somos filhos originais de Adão e Eva do pecado. E vamos passar, infelizmente, pela morte. Ou seja, todos nós vamos morrer e receber esse pagamento que é a morte. Ok, mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é Jesus Cristo, a vida eterna. A Bíblia diz que
É claro que quando o pecado ele entrou aqui na terra, Deus também já fez um plano. E qual era o seu plano? Mandar o seu filho em resgate para cada um de nós obtermos também o perdão, a misericórdia e a sua graça. Sabe, desde a hora que Adão e Eva pecaram, eles tiveram que desde aquele momento também passar por esse processo de arrependimento. E todas as vezes que eles cometiam um pecado, o que eles tinham que fazer para redimir o seu pecado? Eles tinham que sacrificar um animal e oferecer em holocausto a Deus para a remissão dos seus pecados, derramando sangue. E então por 4.000 anos esse ato foi feito, executado por todas as pessoas que pertenciam ao povo de Deus. Aí a Bíblia diz assim, o que Deus fez para parar com esse derramamento de sangue? A Bíblia diz lá em São João capítulo 3 e o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois é, amigo, o pecado ele ganhou dimensão tão potente nessa terra que Deus teve que mandar o seu único filho. Você teria coragem de mandar seu único filho para morrer por um estrupador, por um pedófilo, por uma pessoa violenta, por uma pessoa má, por um assassino, por Hitler, por essas pessoas ruins desse mundo, por mim, por você? Pois é. Deus mandou o seu único filho para morrer por você. Ou seja, hoje você não precisa mais matar animais. Você só precisa se redimir com aquele que morreu na cruz do Calvário por amor de você. Ei, escuta aqui uma coisa, amigo. Você é muito amado por Ele. Ele veio morrer por você. Não importa o seu passado, não importa as coisas erradas que você tenha praticado. Ele veio para te salvar. Hoje se você perder a salvação é porque você quer, porque Jesus já morreu por você e já te deu o privilégio da vida. Basta você se arrepender de todos os seus pecados e lutar, viver dia após dia com Ele, com aquele que veio te buscar e te salvar. Amém, amigo? Então, terminamos aqui esse nosso estudo. Conhecemos um pouco o que é o pecado, conhecemos como começou o pecado, enfim, como se desenvolveu e como está a tua vida também. Então, amigo, se liga que toda semana você vai ter um vídeo novo explanando algum tema muito especial. Então, nos vemos na próxima. Compartilha com o maior número de pessoas possíveis. Um abraço.